Boa noite, pessoal. Estamos reunidos aqui dia 25 de junho de 2026. É uma alegria receber o pesquisador Daniel Dal para ele fazer a parte do nosso grupo de estudos há um tempo atrás. Começou então a fazer o mestrado e agora faz o doutorado em Ciência da Religião, onde eu fiz também na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, está se dedicando aí a pesquisar Paul Tillich, né? Depois ele vai falar mais, mas o título que ele propôs foi justamente a Depth Psychology, que é a psicologia profunda, a leitura existencialista e humanista da psicanálise segundo Paul Tillich. Então, a gente vai ter a oportunidade de escutá-lo justamente porque quando um teólogo, um filósofo fala da psicanálise, nem sempre a gente reconhece a partir da psicanálise algumas apropriações feitas. Então, acredito que essa conferência de hoje do Daniel vai nos ajudar a entender como que o Tillich entende de maneira mais particular, né, a psicanálise. Então, vou gostar porque eu li um livro dele, acho que foi A Dinâmica da Fé, que eu li bem profundamente no doutorado. E eu senti a diferença na visão dele da psicanálise com os meus estudos de Freud, né? Então, vai ser uma alegria, Daniel. Fica à vontade aí, o espaço é todo seu. Eu vou interromper aqui para a gente ver o seu slide. Combinado, Bruno. Saudações a todas e todos. Com muita alegria, com muita felicidade, que retomo aqui esse espaço a convite do queridíssimo Bruno Albuquerque. Fiz parte do GPER em 2023, que foi um período muito crucial, eu diria, né, de transição ali para quem estava atuando na transmissão psicanalítica e na clínica somente, em vislumbres na vida acadêmica, para a vida acadêmica. E foi um período onde esse contato com as apresentações das comunicações, dos trabalhos, dos colegas, na interface, né, entre psicanálise e religião, e também filosofia, me ajudaram sim, bastante a experiência me ajudou bastante a construir, né, uma ideia, né, do que afinal poderia estar me esperando na carreira acadêmica. Estamos aqui 3 anos depois, né, com muita honra, participando, contribuindo um pouquinho aqui com a minha pesquisa do mestrado, que foi sobre a psicologia profunda tiliquiana, a Death Psychology, e no doutorado eu dou sequência, né, ao que a gente conseguiu construir nesse período de 2 anos. Entretanto, já mais no viés lacaniano, né, que é a minha escola psicanalítica de formação, né, onde eu trabalho no doutorado nessa interface com a angústia, né, e tendo o interlocutor Søren Kierkegaard, um pensador muito caro para Tillich na formação do pensamento dele, e que Lacan, muitas das vezes, principalmente no Seminário 10, vai estar trazendo bastante aí a respeito deste conceito. Bom, para esse instante, para esse momento, primeiramente agradeço aos presentes e aqueles e aquelas que estiverem acompanhando aqui pela gravação do YouTube. Eu vou falar então sobre a minha dissertação, né? Foi defendida neste ano, no mês de fevereiro, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, através do programa, pelo programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu vou tentar trazer aqui, preferencialmente não seguindo tanto, né, um linguajar acadêmico em vista, né, de toda essa diversidade, né, que acompanha aí o GPER, tanto online como também, né, nos círculos internos de estudos, e tentando trazer aqui o máximo daquilo que a gente conseguiu encontrar até então. E, bom, vamos começar a falar do nosso autor, né, Paul Tillich. Paul Tillich foi um teólogo, filósofo e professor universitário teuto-estadunidense, cuja obra, o seu pensamento, se desenvolve nessa interface indissociável, até eu diria, entre filosofia, teologia e cultura. E por que não a sua psicologia profunda?
O seu pensamento é marcado por uma abertura profundamente interdisciplinar, na qual a existência humana é compreendida para ele a partir de suas múltiplas camadas essenciais e existenciais. A gente tem aqui um aspecto muito peculiar, né, na ontologia de Paul Tillich, né, em que essas dimensões existenciais elas aparecem bastante, né? E quando a gente faz um estudo sobre o existencialismo em Paul Tillich, a gente não pode abrir mão, né, dessa questão essencial que é muito cara a ele e que a gente vai tentar falar um pouquinho mais na sequência. Bom, no contexto da nossa pesquisa, mais precisamente, estas camadas múltiplas correspondem ao entrelaçamento entre sentido, angústia e experiência religiosa. Tillich nasceu no ano de 1886 em Starsdale, que na época fazia parte da Prússia, hoje Polônia, e faleceu em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1965. Ele era o filho mais velho de outras duas irmãs, e a sua trajetória intelectual perpassou por diversas tradições filosóficas e teológicas. Tillich, portanto, ele nasceu em 1886 em Starsdale, que na época fazia parte da Prússia e hoje Polônia, e faleceu em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1965. Ele era o filho mais velho de outras duas irmãs. E a sua trajetória intelectual perpassou por diversas tradições filosóficas e teológicas, dentre as quais, no caso, né, as filosóficas, poderíamos citar Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Schelling, Friedrich Nietzsche e Søren Kierkegaard. Em relação às influências teológicas, nós destacamos aqui a contribuição de Rudolf Otto e Friedrich Schleiermacher. Entretanto, o pensamento de Tillich ele é único e ele trouxe aportes sistemáticos em sua teologia articulada com a cultura, bem como ela articulada quanto à política, aspectos políticos, sociais e também ideológicos. Temos aqui algumas obras importantes, talvez as mais conhecidas do grande público, né, como A Coragem de Ser, lançada em 1952, A Dinâmica da Fé, lançada em 1957, e Teologia da Cultura, do ano de 59. Elas expressavam a sua tentativa de correlacionar, a tentativa de Tillich, de correlacionar questões existenciais e religiosas, enquanto a sua teologia sistemática, que consolida, portanto, esse seu projeto filosófico e teológico, em 3 volumes, publicados respectivamente em 1951, 1957 e 1963. Em relação ao aspecto político, destaca-se a obra The Socialist Decision, em português seria A Decisão Socialista, publicada no ano de 1933, que é um ano emblemático na vida do Tillich, que a gente vai estar acompanhando mais adiante, onde o autor fundamenta sua crítica quanto às chamadas relações promíscuas entre política e religião, nas quais a primeira, a política, tende a absolutizar-se como preocupação última, convertendo-se em uma forma secularizada de idolatria que ameaça a liberdade humana e obscurece a profundidade da existência. E nosso percurso, portanto, eu proponho que o façamos na medida do possível e por meio de incursões alternadas, né? Ora, trazendo alguns aspectos da biografia do Tillich, que inclusive eu explorei na dissertação, ora também no seu próprio pensamento articulado com a sua psicologia profunda. Eu acredito que dessa maneira a gente consiga, em alguma medida, compreender, né, a importância do existencialismo na categoria tillichiana, diga-se de passagem, essência mais existência, por meio, né, das suas fronteiras, das suas experiências pessoais. Né? O slide ele passou um pouco mais adiante, né? Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a pesquisa, né? Essa apresentação ela é fruto do trabalho da minha pesquisa de mestrado, defendida em fevereiro de 2026, no programa de pós-graduação em Ciência da Religião, o PPCIR, da UFJF, sob orientação do professor Dr. Cláudio de Oliveira Ribeiro, com a banca composta pelos professores Dr. Etienne Guet e Dr. Eduardo Gross. O estudo investiga a psicanálise e o pensamento de Tillich por meio de suas influências biográficas, filosóficas e psicanalíticas, articulando aquilo que Tillich denomina, se refere
a psicanálise como psicologia profunda, Death Psychology. O motivo do nome, segundo o próprio autor, no texto The Theological Significance of Existentialism and Psychoanalysis, né, que seria em português, né? É um texto que não foi traduzido em português, mas o título seria A Significância Teológica do Existencialismo e a Psicanálise, publicado em 1955, diz respeito, né, ao nome Death Psychology, a questões institucionais do uso do termo freudiano de psicanálise, restrito, portanto, à sua escola de formação psicanalítica. Vale a pena trazer que a Death Psychology ela não é um nome dado por Tillich à psicanálise freudiana de acordo com a sua leitura, tampouco é uma referência direta ou indireta à psicologia analítica ou complexa de Carl Gustav Jung. Embora o termo psicologia profunda foi apresentado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, referindo-se às abordagens terapêuticas, dentre as quais a própria psicanálise, que investigam a descoberta do inconsciente, a direção tomada por Tillich foi outra. Reforçando a descoberta freudiana do inconsciente e o potencial terapêutico do seu método de tratamento, a Death Psychology, que o próprio Tillich às vezes se refere como psicologia terapêutica, nesses textos até 58 mais ou menos, se desenvolve na importância da prática teológica e existencialista. Ela não se resume ao existencialismo no contexto sartriano, pelo qual Tillich ressalta. Na leitura do nosso teólogo estudado, os primórdios desta tradição de pensamento, o existencialismo, remontam ao século XVII, né? E ele traz aqui um trecho, cita Pascal, né? Que, segundo Tillich, foi aquele que primeiro realizou a análise existencialista da situação humana. Nas palavras de Tillich, do texto de 1955, eu fiz aqui uma tradução, né? Tomo a liberdade de apresentá-la, que é mais ou menos a seguinte, abre aspas, Pascal a descreveu, colchetes, a análise existencialista, fecha colchetes, de modo muito similar aos futuros filósofos existencialistas e não existencialistas, da forma como ela é, em termos da angústia, da finitude, da dúvida, da culpa, da ausência de significado e do mundo do qual os átomos newtonianos e corpos cósmicos se movem de acordo com as leis mecânicas e como nós conhecemos por meio de diversas colocações o ser humano descentralizado e, portanto, deslocado do centro da Terra, sente-se completamente perdido neste universo mecanizado, permeado pela angústia e sem sentido. Fecha aspas. Não somente por conta deste trecho, nós podemos sustentar que para Tillich a psicanálise e o existencialismo sempre estiveram conectados ao chamado movimento existencialista do século XX. Vale lembrar que não no debate acadêmico-científico, mas sim existencialismo que diz respeito à situação humana da qual nós esperamos tratá-la ao longo dessa nossa exposição. Nesse sentido, a teologia, ao se inserir na psicologia profunda tillichiana, não assume função na oferta de respostas sobre a condição existencial por meio de uma metafísica fundada no transcendente, supostamente portador de uma verdade última. Esse aspecto teológico, como trazido, leva em consideração a abordagem sistêmica da situação humana que, por sua vez, para Tillich, corresponde à capacidade criativa do indivíduo auto-interpretar e, ao mesmo tempo, corresponde à totalidade das suas experiências em cada momento da sua história. Esse conceito de situação, né, nos aproxima muito, né, da ideia ali de um espírito do tempo, né? Mais ou menos uma leitura, né, que o Tillich foi um pós-kantiano, né? Então o conceito de situação nos ajuda a olhar, né, nessa direção. Pois bem, tendo essa clave tillichiana em nosso horizonte de compreensão do seu pensamento, ela já nos possibilita entender que a leitura que o nosso autor faz do transcendente está voltada ao incondicionado, que não nos é capaz de oferecer uma resposta objetiva sobre as nossas angústias, sobre as nossas faltas, nas mais diversas situações em que nós nos encontramos. Entretanto, o que interessa não é a resposta, mas sim a direção na qual as ações humanas se dirigem. Não é uma direção qualquer, né? Mais especificamente, o incondicionado é aquele que se manifesta como preocupação última, ou a gente poderia chamar de, né, aquilo que preocupa de forma incondicional o indivíduo.
né? A preocupação última, em linhas gerais, é aquela que toma o indivíduo de modo incondicional. E nós poderíamos dizer que é nessa trilha que a mensagem teológica comunica a situação humana, que, por sua vez, representa o estado de profunda alienação e conflitos existenciais. Nas palavras de Tillich, essa questão de alienação e conflito pode ser lido sobre a sua compreensão das ambiguidades da vida. Sumarizando essa nossa análise geral até aqui, a Death Psychology não se trata de uma abordagem clínica, ela não é uma psicanálise, uma forma de psicanálise, eu diria, uma terapêutica de conversação pastoral ou aconselhamento, e ela também nem objetiva ser uma psicologia científica. O que nos interessa nessa nossa análise é que esses pressupostos que Tillich nos apresenta, eles podem encontrar espaço na clínica ou até mesmo nos contextos, né, de conversação pastoral. Na psicologia profunda tillichiana, uma ética que deve ser observada, e eu até poderia arriscar aqui em dizer, que diz respeito a um aspecto singular que essa preocupação última se apresenta. Como eu já falei anteriormente, a preocupação última, que é o que toma o indivíduo de forma incondicional, ela tem um valor supremo, que é um valor último para o indivíduo. Em termos mais simples, o sentido que o indivíduo confere à sua existência, né, é essa preocupação. E que não deveria ser tomado quando esses esforços se encontram alicerçados na finitude. Nesse sentido, os pilares teológicos existencialistas e psicanalíticos dialogam diretamente com a psicologia profunda tillichiana. Bom, os objetivos da sessão de hoje, em linhas gerais aqui, é o de apresentar, portanto, os principais elementos da formação intelectual de Tillich, focalizando nas suas influências filosóficas e na sua relação com a psicanálise, especialmente em Freud, e em alguma medida, mas não tão fortemente, em Jung. Além disso, busca-se situar a aproximação de Tillich com a psicologia humanista, psicologia barra psicanálise, né, porque como a gente pode ver no contexto dos Estados Unidos dos anos 40, né, nós tínhamos ali também uma frente psicanalítica humanista, encabeçada ali por nomes como Karen Horney e Erich Fromm, e Tillich, né, participou desse movimento, um movimento que reuniu psicólogos, filósofos, professores, acadêmicos, enfim, humanistas, um movimento que Tillich foi um dos líderes, chamado New York Psychology Group, ou o Grupo de Psicologia de Nova York. Falaremos mais dele adiante, né? E esse grupo ele culminou na questão de como a sua psicologia profunda contribuiu para a compreensão da subjetividade, da angústia e da experiência religiosa. Um conceito que é muito importante para a gente começar aqui a rascunhar é o conceito de fronteira, né? Que na sua biografia, autobiografia póstuma, publicada em 1966, o nome da biografia é On the Boundary, né? E boundary a gente pode traduzir como fronteira, né? O título, portanto, Na Fronteira, que é o título da autobiografia que o Tillich lança. Na verdade, ela é uma revisão, né, de um trabalho que já foi lançado anteriormente, né, de uma autobiografia dele, e que é bem interessante, né, para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre o pensamento do Tillich, a vida dele, né, que se entrelaça assim, tanto do ponto de vista filosófico como também teológico e filosófico, né? Fronteira trata-se de um lugar onde o indivíduo ele é exposto à angústia e, ao mesmo tempo, ele é convocado à autoafirmação. É, no sentido existencial, ela é um espaço de mediação e constante tensão, né, com o não ser. A fronteira ela não é um ponto de equilíbrio, mas sim uma condição permanente da existência humana, onde que, para que ocorra a autoafirmação, é necessário que haja coragem de ser. A coragem de ser é um conceito também fundamental e que representa a autoafirmação do indivíduo em sua forma única, singular, de ser diante daquilo que o preocupa na sua ultimidade. Eu coloco que é por meio, né, de uma atitude consciente, né, que o ser humano passa a se dar conta, né, dessa sua singularidade, né, eu uso uma palavra aqui, uma questão até às vezes onomatopeica, né, que é uniqueza, né, isso é uma coisa que eu inventei aqui.
em que o indivíduo se autoafirma na angústia como ameaça constante da finitude, do vazio e do não ser. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre a infância de Paul Tillich. Na foto nós temos aqui o nosso autor, né, ao lado de suas duas irmãs. A infância de Tillich ocorre em um pequeno vilarejo prussiano, em um ambiente marcado pela figura de um pai, um ministro luterano, rígido e autoritário, e da mãe, afetuosa, acolhedora, preocupada com seus filhos. Essa ambivalência entre autoridade e cuidado estrutura precocemente a sua sensibilidade existencial, posteriormente traduzida em categorias teóricas de tensão e mediação. O pai, ele gozava de privilégios institucionais, ele tinha contatos ligados à nobreza, né, do Império Prussiano. Ele era uma figura de poder tanto na comunidade e também na sociedade do seu tempo, e esse poder, né, se refletia também no lar. Johannes Tillich, o seu pai, ele era um homem rígido e representava para o seu filho uma figura imponente de autoridade e ao mesmo tempo de temor. Diferente disso, sua mãe, Wilhelmina Mathilde, era o oposto, né? Ela era uma mulher afetuosa, cuidadosa e preocupada com a sua família, principalmente com as suas crianças. Ela representava o polo oposto dessa relação paterna, que para o menino Paul, ela era o refúgio e a liberdade. No ano de 1901, a família de Tillich vai se mudar para Berlim, né, onde essa relação que Tillich vai estabelecer com a natureza, já desde a própria infância, né, já não vai acontecer com tanta eficiência, né, com tanta intensidade. E sobre a natureza, nós temos aqui uma figura, né, que bem representa o romantismo alemão, né, e que conversa bastante naquilo que Tillich passou ali a entender a condição humana, né, a partir das leituras de Goethe, de Novalis, né, e do próprio Schleicher, né? Ainda criança, Tillich se muda para uma pequena comunidade medieval na Alemanha chamada Schänfels, cercada por campos férteis e florestas densas. Para o jovem, a natureza representava a fuga e o refúgio do ambiente autoritário que seu pai construiu no seio familiar. A sua mãe sempre foi uma incentivadora para que ele e suas irmãs procurassem aproveitar o ar fresco da manhã antes do almoço. Isso é bem interessante, né? Na biografia escrita pelo casal Wilhelm e Marion Polk, os biógrafos reforçam isso, né? Enquanto o pai estava preparado ali com a refeição servida no horário certo, na mesa, né? A mãe orientava os filhos a tomarem um ar fresco antes do almoço, né? Filosoficamente, o estilo de vida se relacionou bem com a primeira influência que Tillich recebeu, que é do romantismo alemão, em Goethe, Schleicher, Schelling, né? Novalis também. E a natureza, desde então, passou a representar para o jovem uma força viva, impregnada de mistério e presença espiritual. Já voltando aqui para a adolescência, né, já em Berlim, Tillich ele muda para Berlim em 1900, se muda, a família Tillich, né, se muda para Berlim em 1901, e no ano de 1933, a mãe de Tillich falece de câncer após, né, um longo período de convalescência. O seu desaparecimento resultou no primeiro grande trauma emocional do nosso pensador. Poderíamos dizer que esta foi a primeira fronteira vivida por Paul Tillich, ainda na idade de 17 anos. A morte da mãe foi um evento marcante e que, segundo Wilhelm e Marion Pauck, e também Rollo May, os dois, né, escreveram biografias sobre Paul Tillich, este evento reverberou consideravelmente nas relações conjugais que Tillich teve ao longo de toda a sua vida. O pensador se encontrava no final dos seus estudos regulares, em 1903, e já estava se preparando, né, para a entrada no seminário luterano, e, portanto, ele decidiu seguir os passos de seu pai. Tillich, então, ele iniciou sua formação superior em teologia e em filosofia entre os anos de 1904 e 1909,
e ele estudou não apenas em Berlim, mas também em Tübingen e Halle. No final, em 1909, já com 23 anos, Paul Tillich foi admitido como aspirante ao ministério luterano e foi ordenado no ano de 1912. Aqui nós temos um retrato, né, do conflito da Primeira Guerra Mundial, da chamada Batalha de Verdun, que foi uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, né? E que Tille que participou junto ao exército do seu país na condição de capelão, né? E é uma imagem que mostra o que a gente pode entender ali como fronteira, né? Onde não se tem ali uma garantia sobre a vida e a morte, né? Não existe ali a questão de um tempo, né, para com que ela ocorra ou como aconteça, né? A gente pode olhar para essa imagem e a gente pode perceber que a angústia, né, a angústia permeia todo esse espaço, toda essa situação que Tirick enfrentou durante alguns anos da sua vida, né? A morte da mãe permanece como um evento estruturante na subjetividade de Paul Tillich, influenciando inclusive nas relações não apenas conjugais, mas também, né, pessoais. Em paralelo, a sua formação universitária em Berlim, Tübingen, Halle, né, a formação teológica, consolida então a base do seu pensamento, articulando, né, o conceito existencial permeado pela reflexão sistemática enquanto dimensões inseparáveis. Aqui nós temos Tire que já no início da vida adulta, uma foto dele, a resolução não está muito boa, né? Bom, como trouxemos, Tire que foi ordenado em 1912, ele iniciou sua atuação pastoral entre comunidades operárias na Alemanha, né? Confrontando-se com a pobreza e a desigualdade social. Em 1914, né, um período que inicia aí a Primeira Guerra Mundial, ele vai se casar pela primeira vez com Margaret Weaver. E, no mesmo ano, ele é convocado como capelão do exército alemão, sendo essa uma experiência decisiva e que aprofunda sua reflexão, né, sobre a existência, né? Dentro aí, né, da angústia, finitude e a destruição de sentido, né? Nós temos aqui já o início de uma virada de um pensamento romântico, né, onde a gente tem essa visão, né, essa experiência de fé numa metafísica assim assentada num conceito de uma verdade absoluta e que durante 1900, entre 1914 e 18 isso vai se transformar completamente para Paul Tillich. Desde a sua ordenação como ministro pastoral luterano, Tillich começou a sua trajetória, né, é, na região de Brandemburgo, né, que é o nome da localidade onde ele assistiu famílias, né? Ele se deparou, portanto, com uma realidade onde havia falta de alimentação, falta de acesso a cuidados de saúde, e a partir daí essa estranheza já começou a trazer algumas barreiras na compreensão da realidade enfrentada por aquelas famílias. Né? Tire que ele vem de um contexto pequeno burguês, né, onde essas faltas, essas ausências e essas angústias elas não faziam parte. Então, no início do seu trabalho pastoral, encontrou dificuldades de poder aproximar do mundo dessas pessoas, de poder estar com elas, né? Isso também é um ponto que é importante a gente poder salientar. Bom, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, Tire que ele é convocado a servir como capelão, é uma experiência que o coloca diretamente diante da brutalidade do conflito e marca profundamente a sua reflexão teológica. A experiência da guerra rompe a linearidade entre a vocação pastoral, né, e a realidade histórica, como falei anteriormente, marcada pela incerteza e ameaça constante da morte, né? Uma cena aqui que é importante a gente poder trazer, né, pelo menos uma cena escrita, se é que eu posso falar dessa maneira, naquela que eu considero talvez a biografia mais completa sobre Paul Tillich, escrita pelo casal Wilhelm e Marion Paulk, né? Para quem gostaria de se aprofundar, o livro se chama Paul Tillich, His Life and Thought. Em português seria Paul Tillich, Sua Vida e Pensamento.
em que Tillich, já profundamente abalado pela cena devastadora do conflito em Verdun, que fica na França, né, na floresta de Verdun, somada à perda de alguns de seus amigos, né, inclusive trazendo ali relatos de cenas, né, que impactaram ali profundamente o emocional de Paul Tillich, vendo amigos, né, numa situação assim, um cenário mais absoluto abandono. Tillich era comumente visto pelos seus colegas caminhando pela floresta de Verdun, no seu acampamento, lendo Assim Falou Zaratustra de Nietzsche. Veja que, né, essa transição do pensamento ela se dá de modo radical. Né? Essa cena ilustra bem uma mudança no seu pensamento, que é pensamento teológico, é importante sinalizar, porque quando a gente fala que pensamento, não é só o filosófico, é também o teológico, né? Eles caminham lado a lado. Então, essa mudança ela é assinalada desde então pela crise da modernidade, onde Tieck passa a se dar conta disso a partir da sua experiência de guerra, né? E também pela própria problematização que ele vai colocar do sagrado diante do sofrimento humano. A experiência da guerra rompe a continuidade entre vocação religiosa e realidade histórica, e que confrontará Tieck com aquilo que há de mais bruto e terrível da existência humana. Relatos biográficos indicam que a leitura que Tieck fez sobre Nietzsche meio ao conflito simboliza também a crise do pensamento tradicional e o surgimento de uma nova compreensão teológica atravessada aí pela modernidade e pelo sofrimento humano. É... Neste período posterior à guerra, aqui nós temos Tieck já no seu segundo, com a sua segunda esposa, Hannah Tieck, e a sua filha Mut Tieck, né? Neste período posterior à guerra, o primeiro casamento de Tieck passa por tensões profundas, né? Em que ele retorna da guerra, descobre um envolvimento extraconjugal da sua primeira esposa com um de seus melhores amigos e também teólogo, e que esse envolvimento resulta numa gravidez. E isso abala profundamente Tieck, que ele passa, né, nesse período aí, de partir de 1918, né, até o finalzinho dos anos 20, segundo alguns biógrafos, né, a partir de vivendo uma vida boêmia, né, isso de alguma maneira até nos faz permite fazer uma leitura cruzada, né, no período que Kierkegaard, né, quando ele escreveu o Diário de um Sedutor, onde ele experimentou essa vida boêmia, né? Então Tillich também teve esse período, em que foi um período que ele teve contato pela psicanálise, né? Embora ele já tivesse feito leituras dos textos de Freud anteriormente, ele é analisado por um colega, né, que Tillich ele dividiu, né, a pensão onde ele morava, né, ele alugava quartos ali para pessoas próximas, e ele teve um período de aproximadamente 3 anos de análise pessoal, né, com esse conhecido que ele dividiu alguns de seus quartos, né, na pensão, e durante esses 3 períodos, Tillich, né, finaliza, né, o seu processo terapêutico, abandonando o tratamento. Né? Mas retomando aqui as nossas análises, né? Nesse período, digamos, boêmio, é o momento que Tillich se aproxima ainda mais do pensamento de Marx. Ele passa a participar do chamado movimento socialista religioso, né, em que Tillich passa a trazer uma outra compreensão na sua teologia, né, envolvendo em círculos intelectuais mais livres, eu diria, né, marcados, né, com esse viés socialista, como uma forma, inclusive, até de resistência, né, ao regime político do seu país. Esse momento ele expressa também mais uma fronteira existencial e que, no ponto de vista biográfico, né, se entrelaça com a mudança, né, da sua direção teológica. Bom, como nós vimos aqui anteriormente, né, Hannah Tibbe, que vai ser uma figura muito importante na vida, né, do nosso pensador. Nós vamos falar mais dela adiante. No segundo casamento, né, em 1924, com Hannah Werner, mais tarde Hannah Tibbe,
marca uma fase daquilo que a gente poderia chamar aqui de reconfiguração afetiva e intelectual da vida de Paul Tillich. Trata-se de uma relação que se desenvolve de forma de um modelo não convencional, né, sobretudo do contexto, né, que Paul Tillich vem, né, de uma sociedade ali, pelo menos no contexto da familiar que ele surge, né, um modelo de relacionamento não convencional e que é frequentemente descrito por alguns de seus biógrafos como open marriage, que a gente conhece hoje como casamento aberto, onde havia uma flexibilização dos limites tradicionais da conjugalidade. Esse arranjo expressa, ao mesmo tempo, tensões biográficas e também uma busca por uma nova forma, né, de articulação entre a sua vida intelectual, né, e a relação entre desejo e liberdade. De 1919 até 1933, Tirick passa a viver um período intenso de produção intelectual, né, atuando como professor na Alemanha, né, em diversas universidades, vamos falar um pouquinho delas a seguir, também participando de conferências, né, e já passa a se projetar como um intelectual desde então, né? Nesse contexto, a sua teologia se aproxima cada vez mais da sua de uma filosofia da cultura, né? E por sua vez atravessada em uma análise crítica da modernidade, né? Sendo este um momento da consolidação da sua filosofia barra teologia, que a gente pode chamar aqui de pensamento da correlação. Né? E em Tillich a gente vai ter o método da correlação, que consiste nessa reflexão de base teológica que se abre às tensões históricas e culturais do seu tempo. O método da correlação ele busca unir mensagem e situação. Nesse período, Tillich atuou como professor em diferentes instituições, como eu falei, passando por Berlim, onde ele lecionou teologia sistemática e filosofia da religião. Depois ele vai passar pela Universidade de Marburg, né, onde ele vai construir um diálogo, né, com o neocantismo e a fenomenologia, e também passa por Dresden, na Universidade de Dresden, onde ele aprofundou suas reflexões sobre religião e cultura. E por fim, né, nós estamos falando da vida de Tillich ainda na Alemanha, ele lecionou na Universidade de Leipzig, né? Na verdade, Leipzig é penúltima, né? Perdão. Ele vai lecionar na Universidade de Leipzig, onde ele vai consolidar sua produção em teologia sistemática e filosofia da cultura, onde ele vai, né, assumir um cargo de maior responsabilidade e vai ser destituído em 1933, né? E um marco também decisivo, também ao longo desse período, foi a sua atuação na Universidade de Frankfurt, onde ele teve contato com um ambiente intelectual crítico da sua época e com debates ali que ele pôde apresentar essa sua perspectiva correlacional entre filosofia, sociologia e teoria da cultura. Aqui a gente tem uma imagem bastante impactante, né? Eu não sei se todas e todas conseguem enxergar com uma certa nitidez, né? Onde a gente percebe aqui o altar de uma igreja, acredito aí ser luterana, pelo que me parece, onde a gente pode visualizar símbolos nazistas, símbolos políticos aí, né? E essa cena ela vai ilustrar bastante o que eu vou trazer a seguir e algo que escandalizou Tillich e que foi decisivo, né, para uma mudança de país, né, em decorrência do crescimento, né, da política hitlerista na Alemanha. Com a ascensão do nacionalsocialismo, Tillich entra em conflito direto com o regime nazista, sobretudo devido às suas posições críticas e ao seu envolvimento com círculos intelectuais socialistas, círculos de esquerda, né? Sua teologia, né, é importante salientar, é marcada pela defesa da autonomia e da defesa do pensamento crítico e, portanto, de recusa a qualquer forma de absolutização ideológica. Esse seu pensamento ele se torna, portanto, incompatível com o projeto totalitário do regime político alemão naquela situação.
Esse embate culmina em sua crescente marginalização no contexto acadêmico daquele país. Na biografia de Tillich, escrita pelo casal Marion e o William Polk, há uma cena que acho que ela contextualiza aí o que essa foto aqui nos mostra, em que Hannah e Paul Tillich já estavam no ano de 1933, após, né, o mês de abril daquele ano, né, em que Tillich ele vai ser afastado da cátedra de Frankfurt. A família, portanto, estava preocupada com a situação financeira, né, e já com uma certa vigilância em relação às rotinas familiares. Eles se encontravam, portanto, na Alemanha e temiam os elevados riscos aí de perseguição, né, que a família estava percebendo. O casal Tillich, apelando por algum tipo de proteção e segurança junto às autoridades do país, estavam em Berlim e estavam visitando uma igreja luterana, onde eles se depararam com um altar repleto de símbolos nazistas, assim como a presença intimidadora de soldados, tanto dentro quanto fora do templo. Diante dessa cena, Tillich se escandalizou e proferiu a plenos pulmões que aquilo se tratava de uma idolatria, que não havia nada de sagrado ali. Em seguida, preocupada, Hannah convence o marido a sair imediatamente do espaço, temendo ali algum tipo de punição. Diante da intensificação das perseguições políticas, Tillich é afastado das suas funções acadêmicas e decide emigrar para os Estados Unidos em 1933. Vale lembrar que Tillich ele foi o primeiro intelectual não judeu a migrar para os Estados Unidos, né? E inclusive como ele foi um dos primeiros, né? Se é que a gente pode falar dessa forma, ele ajudou muitos outros, inclusive o próprio Erich Fromm, a migrar da Alemanha para os Estados Unidos, né? Então, nós estamos no ano de 1933, Tillich vai para lá em novembro daquele ano, e no final daquele ano, Tillich ele é oficialmente deposto, né, do seu cargo na Universidade de Frankfurt. O exílio marca uma nova fronteira existencial em sua trajetória, na qual o deslocamento geográfico e a transformação intelectual se entrelaçam. Nos Estados Unidos, ele reinicia sua carreira acadêmica e desenvolve uma nova fase de sua obra, agora profundamente atravessada pela experiência do desenraizamento e pela ampliação do horizonte cultural da sua teologia. Bom, vamos entrar agora aqui nas influências filosóficas da Death Psychology, né? Eu acho que até então aqui isso nos permite entender, em suma, né, apesar, né, da história, uma história assim, com bastante dificuldades, com muitas, né, com muitas situações assim, difíceis, transformações do pensamento, uma vida afetiva também bastante afetada. A gente, a ideia nossa é mostrar que Tillich vivenciou a partir da sua própria angústia, da sua angústia enquanto experiências, né, de fronteira, e que elas foram muito importantes para a construção do seu pensamento teológico e filosófico, em que a relação com a liberdade ela é levada a níveis, né, que muitas das vezes, né, superam ali os moralismos de seu tempo, inclusive nos tempos atuais, de alguma maneira, né? Bom, sobre as suas influências filosóficas da Death Psychology, nós temos aqui a influência de Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, nascido em 1775 e falecido em 1854. A sua influência ela é muito importante a respeito da formulação de uma ontologia tillichiana da profundidade. Tillich vai herdar de Schelling a ideia de um fundamento dinâmico do ser, no qual essência e liberdade se encontram ali conectadas. A matriz filosófica schellingiana sustenta a compreensão tillichiana do ser como algo profundo, vivo e em permanente tensão criativa. Entre outras palavras, o conceito tillichiano do ser em si. Nós falamos, né, sobre essa questão da essência e da existência. Em linhas gerais aqui, essa distinção ela estrutura toda a ontologia tillichiana.
A essência ela corresponde ao fundamento do ser, que é aquilo que sustenta e também possibilita a realidade humana. Já o aspecto existencial, ou seja, a existência, ela é marcada pela finitude, pela fragmentação e pela queda. Esse aspecto da existência ele é mais fortemente influenciado em Kierkegaard, tá? Que a gente vai estar falando na sequência aqui. Nesse sentido, a vida humana se constitui precisamente nessa tensão que é onde a existência se fundamenta e também se limita. Sobre a noção de profundidade do ser, ela indica que o ser humano ele não se esgota, né, nessa camada superficial da consciência. A gente tem aqui em Schelling, né, o que a gente conhece como sendo ali talvez um passo mais avançado no conceito de inconsciente, em que alguns ali atribuem, né, a Leibniz e Schelling para alguns autores, segundo Fichte, né, o Fichte, não é o filósofo Fichte, né, mas acredito que a pronúncia dele seja dessa forma, ele atribui a Schelling até Freud, no livro, né, O Inconsciente de Schelling a Freud, partindo de Schelling essa ideia de uma dimensão mais profunda, né, e que Tillich vai se apropriar bastante, em que o sentido último da existência ele é articulado. É nesse nível profundo que a experiência religiosa aparece ali como a abertura ao fundamento do ser. É por meio dessa experiência, né, que o ser humano consegue ter contato, né, com o ser a partir de si mesmo, né, o ser em si. Ultrapassando, portanto, uma compreensão meramente psicológica ou até mesmo empírica. Né? Søren Kierkegaard, que por sinal estudou durante um curto período de tempo com Schelling na Alemanha, Søren Kierkegaard, nascido em 1813, falecido em 1865, talvez seja ali pelo menos para mim, né, constitui uma forte presença, né, na categoria de subjetividade e compreensão existencial da liberdade em Tillich. De Kierkegaard, Tillich incorpora também a ideia da responsabilidade individual em relação, né, à sua situação, às suas condições existenciais, e analisa a angústia como uma estrutura que constitui a existência humana. A angústia em Tillich ela não tem um objeto determinado, o que aproxima bastante, né, das compreensões até mais modernas, né, da psicanálise. Ela surge da consciência da finitude e da possibilidade do não ser. Trata-se de uma experiência existencial radical, na qual, na angústia, o sujeito se confronta com a ameaça permanente da sua própria dissolução. Em Tillich seria a ameaça do não ser, se opondo ao ser em si, né? Revelando a estrutura mais profunda da condição humana. Acho que até caberia em algum momento falarmos sobre a dimensão profunda em Tillich da Death Psychology, que a gente não vai ter tempo para poder falar, mas acho que, né, quem sabe também a gente, em outra oportunidade, a gente poderia mergulhar nisso, né, e até vislumbrar, né, as contribuições de Schelling, Kierkegaard, e a gente investiga também hoje no doutorado a partir de Spinoza e também Nietzsche. É um processo que ainda está em pesquisa. Né? Vou falar aqui um pouco sobre a coragem de ser, né, que é um ponto muito importante que a gente precisa frisar. Que a coragem de ser ela é a resposta existencial à angústia. Ela não visa eliminar a angústia, ela não visa ali eliminar o não ser. Mas ela diz de uma autoafirmação apesar, né, desse negativo, né? Vamos trazer o que Kierkegaard fala de negativo, né, em coragem e na sua no seu conceito de angústia, né? Afirmar-se diante do negativo, diante, se a gente for falar em Schelling, diante do abismo, né? Trata-se de um movimento de autoafirmação no sentido ontológico, né, do ser, onde o ser se reconcilia com a sua finitude e reencontra possibilidades de reintegração existencial. Né? Essa reintegração, ou seja, esse retorno do ser humano à sua preocupação última,
conversa diretamente com o conceito de cura para Paul Tillich, tá? Bom, agora a gente avança no aspecto do humanismo. Eu coloco aqui como, entre aspas, uma liga na interpretação tillichiana sobre psicanálise, né? Esse aqui é um livro que eu considero muito importante. Nós temos duas versões deste livro, com o mesmo título, né? The Meaning of Health. Esse texto aqui ele foi publicado pela North Atlantic Books. E 3 anos depois, em 1984, nós vamos ter uma outra edição com o mesmo título, só que com diversos outros textos de Paul Tillich sobre a psicologia profunda, editado por Perry Lefebvre, né? Que é um texto que eu mais utilizei, né, na dissertação e estou usando agora no mestrado. Esse texto foi o texto mais difundido, né? É até possível encontrá-lo ainda em alguns sebos. Ele apresenta para nós dois textos, inclusive o último texto, que é o The Meaning of Health, ele se encontra nas duas versões. E fica aí a recomendação, né, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a psicologia profunda tiliquiana. Nós estamos falando aqui de textos, né, que tratam definitivamente nessas direções, mas como o Bruno, né, já teve essa experiência, como ele falou, né, na leitura do texto Dinâmica da Fé, a gente também tem uma boa perspectiva sobre a psicologia profunda tiliquiana, né, em que a gente tem a oportunidade de poder compreender essa profundidade do ser, né, e a relação com a produção de sentido por meio dessa relação dinâmica, né, entre o indivíduo e aquilo que o toca de forma incondicional, melhor dizendo, a sua preocupação última. Bom, a Death Psychology em Tillich, ela designa uma psicologia da profundidade e que ela vai estar ali ligada a aspectos filosóficos, teológicos e psicanalíticos. Quando a gente fala em Death Psychology, a gente não pode fugir dessa trinca, né? No texto compilado na coletânea de 1984, editada por Perry Lefebvre, nós temos vários textos que Tillich reitera, né? Que a Death Psychology ela está ligada à teologia, à psicanálise e à filosofia existencialista. O seu objetivo não é reduzir ao ser humano ao psíquico, mas compreender as camadas mais profundas da existência, né? Onde a angústia e a experiência religiosa se entrelaçam. Vamos falar aqui um pouco sobre o inconsciente em Tillich. Ele não deve ser entendido ali a partir de uma tópica ou de um conceito psicanalítico, mas sim uma dimensão que estrutura a subjetividade. Ele se apresenta ali como um espaço de conflitos, símbolos e significações, e está diretamente ligado às experiências existenciais e às experiências religiosas, né, que o sujeito passa, enfrenta ao longo da vida. Bom, vou falar rapidamente aqui sobre Tillich e Freud, tá? Sigmund Freud, ele é reconhecido por Tillich como o pensador que revelou a profundidade do inconsciente. No entanto, essa relação ela é crítica. A valorização da descoberta dos conflitos psíquicos, Tillich valoriza isso, né? Mas Tillich não vai se aderir, né, a uma tendência que a psicanálise clássica trouxe no sentido dessa redução, né, somente ali aos conflitos psíquicos, né, caindo ali talvez, né, numa questão meramente patológica. Tillich se aproxima de Freud ao reconhecer a importância que o inconsciente ocupa na vida psíquica, né? Ele também reconhece a questão dos mecanismos de conflito, os mecanismos de defesa do ego. Tillich ele não tem uma leitura, né, tanto nessa direção que Freud nos apresentou, né, a partir dos seus escritos, mas ele fala ali de mecanismos de defesa do ego, como sobretudo ali a sublimação, né? E também Tillich vai ressalta, né, em Freud a interpretação simbólica do sofrimento humano, sobretudo naquilo que toca, né, na dimensão mais profunda do ponto de vista ontológico, né?
Agora aqui temos aqui alguns distanciamentos de Tillich com Freud, né, que Tillich vai recusar esse reducionismo biológico, né, e a interpretação muito voltada à questão sexual, né, e que Freud de alguma maneira vai acabar ligando ali a religião, né, sobretudo como um mecanismo de defesa, né, em relação a neuroses infantis, né? Embora Freud também vai estar trazendo contribuições importantíssimas, né, da religião, mas a leitura que o Tillich apresenta, pelo menos até então no que eu pesquisei, ainda está muito centrada no Freud ali até 1920, 1918, né? Somente a partir daí que a gente vai ter um Freud que se abre, né, de uma forma mais positiva para a religião, eu acredito, aí talvez o Bruno possa nos ajudar, né? Por conta da amizade de Freud com o Pfister, né, que isso ajudou, eu acredito aqui, isso é um palpite, né, a olhar a religião de um modo assim menos fatalista, do ponto de vista do desenvolvimento do sujeito. Tillich ele insiste na irredutibilidade da dimensão espiritual e na autonomia da experiência religiosa, sendo estes fenômenos de cunho existencial. Eu vou trazer aqui agora um pouco, né, sobre Tillich e Jung, né? Particularmente na minha pesquisa, eu não vi tanta aproximação assim de Tillich com Jung, embora haja ali um subcapítulo onde eu trato disso. Eu até falo de um autor que eu vou apresentá-lo na sequência, né, que foi um Jungiano, um Tillichiano também, né, que é o Durley, o padre Durley, né, ele era um sacerdote, em que ele escreveu dois livros muito importantes, né, para que, segundo a sua leitura, Tillich possui, né, uma influência, né, do teórico aí da psicologia complexa. A psicologia complexa de Jung se aproxima com a psicologia profunda de Tillich no que diz respeito à valorização da linguagem simbólica e pela abertura ao inconsciente coletivo. Eu falo aqui abertura, tá? Ambos compartilham o interesse pela dimensão religiosa como aquilo que estrutura a psique. Existe, né, essa aproximação no que diz respeito aos símbolos, na relação entre mito e subjetividade, na compreensão da experiência religiosa, sendo esta estruturante para a vida psíquica, e para ambos os pensadores, Tillich e Jung, o símbolo ele não é visto ali como um ornamento, como algo, né, no sentido mais heráldico, né, mas sim como no sentido de uma mediação de sentido. Né? Já os distanciamentos, dentro daquilo que eu posso trazer, tire que não reduz a religião à psicologia, tire que preserva a autonomia da reflexão teológica e mantém a questão ontológica do fundamento do ser como irredutível às categorias psicológicas, né? Tire que ele está muito mais ligado ali à importância que a teologia tem para a sua psicologia profunda, que é algo que não aparece em Carl Gustav Jung. Né? Tem alguns outros pontos aqui, só que eu não vou estar trazendo por conta do tempo, tá? Nós temos aqui agora o slide, é, trazendo aqui a imagem do professor, doutor John Durley, nascido em 36, falecido em 18. Ele publicou aqui dois livros importantes, que até então, no meu conhecimento, nós ainda não temos tradução em língua portuguesa, que seria Paul Tillich, Carl Jung e, né, em português, eu estou traduzindo aqui, tá, gente? E a recuperação da religião, né, Recovery of Religion, e a psique como sacramento, né? Um estudo comparativo de Carl Gustav Jung e Paul Tillich. Né? Dois livros que nos ajudam, né, a compreender, não apenas, né, para quem se interessa ali por um estudo comparado, né, entre Jung e Tillich, mas de entender ali a relação simbólica, né, que a gente percebe claramente na psicologia profunda tillichiana, né, e que é uma leitura muito importante que o professor Durley apresenta e que vale a pena conferir, né, no que diz respeito a essa dimensão simbólica. Né? Bom, vamos agora falar sobre a influência da psicologia humanista e o New York Psychology Group. Né? No contexto estadunidense, Tillich estabelece um diálogo com a psicologia humanista,
E esse grupo, o New York Psychology Group, foi formado, como eu falei, por filósofos, teólogos, psicanalistas e psicólogos como Rollo May, Eric Fromm, Karen Herney e Carl Rogers. Carl Rogers ficou durante um curto período nesse grupo, né? Esse grupo se reuniu entre os anos de 1940 e 1945 e a cada ano organizava debates sobre um tema específico, sempre relacionando psicologia, existencialismo e teologia em torno da dinâmica dos afetos, do sofrimento humano e do sentido. Saúde, sentido e cura. O sofrimento em Tirek não é compreendido como uma expressão da alienação existencial. A cura, ela não se reduz ao aspecto clínico, como nós trouxemos, mas envolve a reconstrução de sentido para o sujeito. Né? Trata-se de um processo de reintegração do ser fragmentado, se é que podemos dizer assim, diante das rupturas existenciais, os traumas, né, e as fronteiras. O sofrimento humano ele passou a ser compreendido por Tillich não apenas como um fenômeno do psiquismo, mas como ali uma questão existencial ligada à busca de sentido, liberdade e autoafirmação. A Death Psychology ela vai se apropriar, né, digamos assim, da psicologia humanista, porque ela passa a reinterpretar a condição humana por meio das experiências de angústia, alienação e finitude. O sofrimento, ele, como nós falamos, ele não é uma coisa ali sintomática, né? Mas ele corresponde a essa ruptura mais profunda da relação do indivíduo consigo próprio, com os outros e também com o fundamento do ser. E o oposto disso, que é a alienação, ela é uma categoria importante para compreender os conflitos por meio das suas manifestações afetivas. Consequentemente, a noção tiliquiana de cura ela tem um significado ampliado. É... Curar significa reconstruir sentido diante das experiências que levam à fragmentação ou que contribuem para isso. Experiências de perda, né? E também de sofrimento. A cura envolve esse processo de reintegração do ser, onde a pessoa busca condições melhores por meio, né, de suas próprias autoafirmações, por meio de sua própria jornada existencial, enfrentando as ambiguidades existenciais de forma mais autêntica e significativa, né? É... Bom, estou finalizando aqui minha fala. A Death Psychology ela é resultado, portanto, né, das fronteiras que Tillich viveu ao longo de sua vida e que fundamentaram o seu pensamento filosófico, psicanalítico e teológico. E ela busca compreender o ser humano a partir da articulação com os símbolos, permeado pela angústia e a busca pela preocupação última, em que essa tensão que é permanente entre finitude e fundamento do ser é algo constante. Finalizo minha fala trazendo aqui um trecho do texto Coragem de Ser, publicado em 1952. Recentemente aí, recebeu uma nova tradução, né, publicada em 2025, uma tradução feita pelo colega André Yuri Abijaldi, e que o trecho é mais ou menos o seguinte, abre aspas, o sujeito da autoafirmação é o eu centrado. Como o eu centrado é um eu individualizado. Pode ser destruído, mas não pode ser dividido. Cada uma de suas partes tema, não sei se eu coloquei certo aqui, né? Marca deste e de nenhum outro eu. Ele também não pode ser trocado. Sua autoafirmação é direcionada a si mesmo como este indivíduo único, irrepetível e insubstituível. A afirmação teológica de que toda alma humana tem um valor infinito é uma consequência da autoafirmação ontológica, como um eu indivisível e insubstituível. Pode ser chamada de a coragem de ser como si mesmo. Agradeço mais uma vez ao Bruno pela oportunidade e para aqueles e aquelas que estão nos assistindo neste momento. Nós que agradecemos, Daniel. Muito obrigado pela sua conferência. É muito interessante ver o seu percurso, né, como intelectual desde 3 anos atrás, quando você estava começando a pensar no mestrado e
e a qualidade da sua investigação, né? Você mostrou, nos apresentou um autor complexo, sem julgamentos, quer dizer, mostrou as várias facetas dele, né? As várias influências, as suas incursões por diferentes grupos e autores, né? E as consequências disso para o pensamento dele. Então, acho que esse mestrado aí te qualificou para essa apresentação, né, tão bem informada, né?